Olá, saudações a todos os amigos e irmãos que estão nos assistindo agora. Com muita alegria que nós estamos aqui para mais um vídeo da nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Nós estaremos estudando hoje uma lição muito importante, mas eu gostaria que você, neste momento, dedicasse um breve período de oração a Deus juntamente comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós te damos graças mais uma vez por estarmos aqui, Senhor, ó Deus, dedicando um tempo ao estudo da sua bendita e poderosa palavra, Pai. Queremos sermos orientados, queremos sermos exortados, ó Deus, corrigidos e edificados pela sua palavra. Por meio do seu Espírito Santo, abra nossa mente, ilumine o nosso entendimento, Senhor, e que a tua palavra, Senhor, meu Deus e meu Pai, neste dia, nesta hora, faça, Senhor, meu Deus, aquilo que ninguém pode fazer por nós, que é nos manter firmes e de pé, edificados pela tua palavra, Senhor, meu Deus e meu Pai, também preparados para toda boa obra. Assim oramos, ó Deus, te agradecendo por tudo em nome de Jesus. Meus irmãos e amigos, nós estaremos então, neste momento, estudando mais uma das lições desse trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical. A lição de hoje que nós estaremos estudando é a lição de número 12, que trata sobre a conduta do crente em relação à família. Um assunto de extrema importância, né? Que nós estaremos aprendendo aqui neste momento, mas antes eu gostaria aqui de, mais uma vez, agradecer o apoio de muita gente, muitos amigos e irmãos que têm nos apoiado nesta obra, né, neste objetivo de podermos estudarmos juntos a palavra de Deus e assim divulgarmos, plantarmos a boa semente que é a palavra de Deus no coração de muitos, né? Eu espero que você que me esteja assistindo esteja sendo edificado e abençoado pelos nossos estudos aqui. Tenho buscado, né, sempre utilizar palavras simples, apresentar uma aula bastante simples e objetiva para que seja compreensivo a todos, né? E assim nós vamos juntos crescendo para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, muito obrigado pelos irmãos que têm orado por este projeto, por aqueles amigos que têm me mandado mensagem constantemente, né, nos incentivando e nos apoiando. Não é fácil, é cansativo muitas vezes, mas o Senhor tem nos dado graça e assim eu gostaria de agradecer a todos pelo carinho em nome de Jesus. Amém? Bom, irmãos, peguem aí a sua revista então, tome a sua revista, né? Eu estou com a minha aqui, pegue aí também a sua Bíblia, né? Você que não tem a revista em mãos, pegue a sua Bíblia, estude comigo agora a palavra de Deus. A lição de hoje, né, ela está embasada no texto de Efésios, da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 21 até o capítulo 6, no versículo de número 4. Esse texto bíblico, essa perícope do texto, né, é o que dará a base para o comentário que nós estaremos fazendo aqui. O que nós estamos fazendo em todo esse trimestre são comentários expositivos, expondo, né, de maneira sistemática, através das lições, os textos, né, que Paulo escreveu na epístola aos Efésios para a igreja de Éfeso, tá bom? Então eu já quero ler o textuário aqui, que se encontra no livro, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo de número 31, é o texto, né, central, é o texto de ouro aqui da lição, que diz assim: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe,
e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. A verdade prática, a verdade, né, que nós devemos extrair e aplicar da lição de hoje, aplicar nas nossas vidas, é que Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Amém? E agora nós vamos fazer, não podemos deixar de fazer a leitura bíblica, né? Que é importante para dar base àquilo que nós iremos comentar. Efésios capítulo 5, versículo 21 até capítulo 6, versículo de número 4. Você acompanhe comigo aí a leitura, isso é muito importante, né? Todo o nosso comentário aqui tem que estar embasado nas Escrituras Sagradas. Então, o texto diz assim, começando pelo versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta, sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, serão numa só carne, serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Capítulo 6, versículo 1. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Amém? Essa é a leitura base da lição de hoje. E eu gostaria já também de adiantar um pouco aqui e falar dos objetivos da lição de hoje. Nós temos o objetivo geral, que é aquele objetivo principal, o central, que diz assim, que traz o objetivo de mostrar que o relacionamento harmonioso está incluído no projeto divino para a família cristã. Então, o objetivo geral da lição de hoje é mostrar que o relacionamento harmonioso está incluído no projeto divino, projeto de Deus para a família cristã. Aí nós temos os objetivos específicos, que, como já tenho constantemente repetido aqui, são aqueles objetivos que estão relacionados com cada tópico da lição. Na lição de hoje, como geralmente acontece, nós temos 3 tópicos, às vezes foge a regra, mas via de regra são 3 tópicos, e cada objetivo, cada tópico tem um objetivo específico. Então, no tópico 1, o objetivo é refletir sobre a conduta bíblica prescrita aos maridos. O que é que Paulo escreveu aos maridos, aos irmãos aqui? O que é que ele orientou? Segundo
tópico, nós temos o objetivo de demonstrar como a mulher casada é comparada à Igreja de Cristo. Então, no segundo tópico, o nosso objeto de estudo aqui são os textos de Paulo que fala das responsabilidades da esposa, da mulher, da noiva, né? E no terceiro tópico, nós temos o objetivo de orientar a conduta dos pais e filhos no ambiente familiar. Então, no terceiro tópico, a discussão é sobre como deve ser o relacionamento entre pais e filhos e pais. Amém? Bom, tendo feito a parte introdutória da lição de hoje, então, eu lhe convido a passear comigo nesta lição maravilhosa. Meus irmãos, a lição de hoje ela é extremamente importante porque ela está ligada a tudo aquilo que Paulo, né, buscou ensinar nessa epístola aos Efésios. Nós temos que entender que esse texto está dentro de um contexto maior, que é o contexto de toda a epístola. Relembrando aquilo que eu comentei na aula passada sobre a estrutura desta epístola, né, a estrutura literária dela, o apóstolo Paulo, ele dividiu essa epístola em duas grandes partes, podemos dizer assim. Então nós temos a seção doutrinária, do capítulo 1 ao capítulo 3, onde Paulo ele ensinou, né, os pontos teológicos, pontos doutrinários à igreja de Éfeso. E aí depois, logo em seguida, ele entra na seção prática, né? Na seção prática dessa epístola, até porque todo ensinamento visa a prática, né? A prática depende do ensinamento, a prática correta depende do ensinamento correto. E o ensinamento correto, né, vamos dizer assim, dá valor à prática correta. Então, as duas coisas devem caminhar juntas. E aqui Paulo, mais uma vez, agora na seção prática, né, ele leva os irmãos a praticar aquilo que ele ensinou. Então, se a gente olhar para a Epístola aos Efésios, o tema desta epístola é a unidade, o tema geral da Epístola aos Efésios é a unidade na Igreja de Cristo, né? É a unidade na Igreja de Cristo. E quando se fala em unidade, fala-se em relacionamentos sadios, saudáveis, harmoniosos, né? E quando Paulo chega nessa parte do texto, ele ensina os irmãos a viverem de uma maneira harmoniosa uns com os outros nos seus relacionamentos mais íntimos, como, por exemplo, no relacionamento de marido e mulher, né? Qual é a função, o papel do marido para com a mulher, qual é a função da mulher para com o marido, pais e filhos, e senhores e subordinados, e empregados, no caso escravos na época, né? Então, são relacionamentos que são íntimos, mas que devem ser harmoniosos para que a igreja também seja uma igreja saudável. Uma igreja... famílias saudáveis, via de regra, vão gerar igrejas saudáveis, né? E se a igreja fizer a sua parte também, ela pode também contribuir para famílias, né, harmoniosas, como no caso desse texto em que Paulo está escrevendo aos Efésios aqui. Então, é muito importante e é da vontade de Deus que nós vivamos num ambiente familiar harmonioso, né? Onde exista o amor verdadeiro, o amor mútuo de uns para com os outros, onde haja respeito, onde haja fidelidade, né? E nos dias atuais, esses pontos, né, precisam ser ensinados mais do que nunca, vamos dizer assim, né? Porque nós estamos vendo muitos relacionamentos líquidos, né? Ou relacionamentos que não são duradouros, que são passageiros,
né? São casamentos que se desfazem com a mesma facilidade que se constituem, né? Famílias totalmente desestruturadas, a ponto de não terem condições de promover uma boa base de educação para os seus filhos, e assim os filhos também vão crescer trazendo, carregando essa tradição familiar, né, e levando isso também para as suas futuras famílias que serão constituídas. Então é um problema que precisa ser tratado, infelizmente. E muitos dos problemas, dos conflitos que nós temos nas igrejas hoje, né, são também gerados justamente por falta de ambientes familiares saudáveis e harmoniosos. Então a lição de hoje ela é muito, mas muito importante mesmo, né, para a manutenção da unidade na igreja, porque família saudável gera igreja saudável, tá bom? Então nós vamos entrar aqui no texto da lição, né? Eu gostaria de começar aqui pela introdução, apenas dizendo que nesta lição nós veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã, né? A conduta requerida por Deus para a família cristã. Primeiramente, o casamento, à luz das escrituras sagradas, né? O relacionamento matrimonial entre pessoas, à luz das escrituras sagradas, né, deve ser um casamento monogâmico. O que é isso? Uma só mulher, né, um só marido, né? Então a Bíblia não deixa margem para possibilidade nenhuma de que os casamentos podem envolver mais do que marido e mulher, né? Homem e mulher, macho e fêmea, certo? Monogâmico, primeiramente falando sobre os dois, né? O marido e a mulher. Heterossexual, ou seja, macho e fêmea, Adão e Eva e não Adão e Ivo, certo? E indissolúvel, o que Deus uniu, ou o que Deus ajuntou, que não separe o homem. Ou seja, o casamento não pode ser visto como algo passageiro, como se fosse um contrato de trabalho, né? Ou como se fosse uma coisa natural ou normal, casar e descasar a todo momento, né? Como se isso não desagradasse a Deus e também não afetasse, não tivesse assim uma interferência futura na vida de ninguém. Então, esse é o ideal bíblico para relacionamentos matrimoniais. O casamento ele deve ser monogâmico, uma só mulher, um só marido, heterossexual, macho e fêmea, marido e mulher, né? E indissolúvel, ou seja, até que a morte os separe, tá bom? No primeiro tópico, então, nós vamos estudar aqui a conduta do crente como marido. No segundo tópico, nós vamos estudar a conduta da crente como a esposa. E no terceiro tópico, nós vamos estudar a conduta do crente como filho. Então, a lição de hoje trata, né, do contexto de vida do marido crente, da esposa crente e do filho crente. No primeiro tópico, nós temos aqui, né, a introdução dizendo assim: no capítulo 5, Paulo enaltece o matrimônio e o eleva ao mais alto patamar ao comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. Neste tópico estudaremos a analogia referente ao marido. Tá? No primeiro ponto do primeiro tópico, o papel do marido como líder da família, né? Na Bíblia, a ordem de autoridade é a seguinte: Deus é a cabeça de Cristo, né? Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. Essa ordem, né? Ela está descrita ali na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 3. Então, nós percebemos pelo texto bíblico, né,
que o marido ele deve liderar a sua casa do mesmo modo como Cristo liderava a igreja, visando o seu absoluto bem-estar. Então, quando Paulo usa esta linguagem dizendo que, da mesma forma que Cristo é a cabeça da igreja, o marido é a cabeça da mulher, nós precisamos entender que Cristo ele é a cabeça da igreja no sentido de que o corpo, né, que é a igreja, precisa estar submetida à vontade da cabeça que é Cristo. A igreja, ela não tem autorização ou autoridade, né, sobre a cabeça, mas ela está sujeita à autoridade da cabeça, né? O corpo não pode agir de maneira diferente daquilo que a cabeça quer agir. Então, do mesmo modo que a igreja deve estar submissa a Cristo, né? Assim, o apóstolo Paulo ensina que a mulher também deve se submeter ao seu marido. Mas calma lá, né? O problema dessa ideia, às vezes está relacionada à falta de compreensão do que é verdadeiramente a submissão. Então, dentro do nosso contexto pós-moderno, onde nós temos ideologias polarizadas sendo defendidas, né? Machismo de um lado, feminismo do outro, né? Várias questões políticas que envolvem esse assunto. Então, palavras muitas vezes são usadas num contexto onde elas são distorcidas no seu sentido que deveriam ser usados. Então a palavra submissão, né, que às vezes já causa aquela repulsa logo ao ouvir essa palavra precisa ser entendida da forma correta dentro do texto. Daqui a pouco nós vamos observar isso, né? Mas a Bíblia deixa claro, sim, que a esposa ela deve estar submissa ao marido do mesmo jeito que a igreja deve estar submissa a Cristo, né? E essa ideia de submissão nada mais é do que se submeter à liderança. A igreja ela é liderada por Cristo, né? Eu acredito que ninguém refutaria essa ideia. Então, do mesmo jeito, a mulher, né, assim como também os filhos, elas devem ser lideradas pelo marido. O marido ele deve exercer o papel de líder dentro da sua casa, né? Quando olhamos para o exemplo de Cristo, Cristo como líder da igreja, né, ele se entregou por ela, ele ama a igreja, né? Ele é aquele que provê as necessidades da igreja, ele é aquele que dá livramentos à igreja. Então o marido ele deve também exercer esse papel, essa função de provedor do lar, né? Aquele que cuida, aquele que ama, aquele que protege, aquele que guarda, né? Então essa é a responsabilidade da liderança do marido diante da sua esposa, né? No caso específico aqui, mas em geral diante da sua família, né? É muito triste quando a gente percebe que pessoas, que homens, né, não estão exercendo esta liderança dentro de seus lares, e aí esses lares começam a se dissolverem, começam, né, a entrar em vários conflitos e assim chegando ao ponto da destruição se isso não for sanado o mais rápido possível, né? Então, nós precisamos entender essa questão de submissão como sendo a ideia da liderança, né? Cristo é a cabeça da igreja no sentido dele liderar a igreja. O marido é a cabeça da mulher no sentido dele liderar a sua família, liderar a sua mulher. Quando eu olho para o texto, por exemplo, lá no livro de Josué, capítulo de número 24, né, Josué chamando o povo de Israel
há uma tomada de decisão, né, sobre quem eles iriam servir, aos deuses, né, cananitas ou aos ídolos ou a Jeová, né? E aí Josué ele assume a postura de liderança dentro do seu lar, né? Liderança patriarcal na sua casa, e ele fala: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Né? Então, essa atitude de liderança, principalmente nas questões importantes como a espiritualidade da família, precisam ser firme na vida do marido. Amém? Bom, segundo ponto, nós temos aqui o amor como elemento primordial. Então, a esposa, a mulher, deve se submeter ao marido, porque o marido é o cabeça dela. Aí alguém fala assim: não, mas espera aí, então a esposa tem que aguentar tudo calada? Tem que concordar com tudo? Não tem voz para nada? Calma lá, né? Aí entra a questão do amor, né? Aí entra a questão do amor. Então eu quero ler aqui o trecho, o primeiro trecho aqui, que diz assim: o marido, além de liderar, deve também amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Então a ideia de liderança aqui do marido, biblicamente falando, na concepção de Paulo, não é uma liderança abusiva, né? Não é uma liderança autoritativa, né? Porque liderança sem amor resulta em autoritarismo abusivo. Liderança sem amor resulta em autoritarismo abusivo. Então é importante a gente entender que se o marido ele exercer a sua liderança como sendo cabeça da sua casa, da sua esposa, ele exercer essa liderança, mas com amor, como Cristo amou a igreja, então nós não teremos, né, conflito nenhum nessa questão da submissão. A mulher não terá dificuldade nenhuma em se submeter à liderança do seu marido se ele liderar com amor. Né? Porque o amor não permitirá o abuso de autoridade. Né? Então é muito importante a gente entender que o amor é o elemento primordial na liderança do marido na igreja. Até porque o amor, né, o apóstolo Paulo, ele escreve um pouquinho sobre o amor lá na Epístola aos Coríntios, capítulo 13, falando sobre várias características do amor. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não folga com a injustiça, né, e por aí vai. Então, se o marido verdadeiramente amar a sua esposa, jamais ele usará de abuso de autoridade, né? Ele jamais humilhará sua esposa, ele jamais magoará ela, desrespeitará ela, né? Ou, né, pisará sobre ela, porque o amor não permite que esse tipo de comportamento seja realizado, né, na vida do casal. Então, a mulher deve se submeter ao marido, né? A liderança do seu marido, sim, mas o marido deve liderar com amor, e assim a harmonia no lar será preservada com absoluta certeza, né? Usando aqui uma redundância até no termo. Amém? Bom, os maridos, eles devem também manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor, né? Os maridos devem manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor, né? Então, nem o marido deve confundir a sua liderança com abuso, né? Com abuso de autoridade, né? Irmão, né? Nós não somos... nós não devemos ser nenhum ditadores dentro dos nossos lares, né, usando as nossas esposas como objetos, porque isso certamente será reprovado pelas Escrituras Sagradas e por Deus. Então nós devemos liderar com amor, né, tratando as nossas esposas como nós gostaríamos de sermos tratados, tá bom? E no terceiro ponto nós temos aqui o cuidado do marido com a esposa, né? Bom,
o apóstolo Paulo escreveu aqui, né, que quem ama sua mulher ama-se a si mesmo. Então, quando nós assumimos o compromisso matrimonial, né, o texto bíblico deixa claro que neste compromisso, nós, quando casamos, nós somos uma só carne. E se eu, né, machucar o meu corpo, eu mesmo sentirei dor. Então, se eu amar a minha esposa, jamais eu permitirei, eu farei de tudo para que ela seja bem tratada, bem cuidada e protegida, né? Eu vou fazer de tudo para deixá-la em segurança. Por quê? Porque se ela for ferida ou machucada, eu também serei, porque nós somos uma só carne. Né? Esse sentimento deve acontecer no matrimônio, deve acontecer no casamento. Né? Aquilo que magoa a minha esposa deve magoar a mim mesmo. Né? Aquilo que chateia ela deve me chatear. Aquilo que faz ela sofrer, chorar, também deve me fazer sofrer e chorar, porque nós somos uma só carne. Então, se você cuida do seu corpo, se você que é marido, você tem prazer, né, de cuidar do seu próprio corpo, então certamente você não terá dificuldade de ter prazer de cuidar também da sua esposa, né? Porque cuidando dela é como se você estivesse cuidando de si mesmo. Então, nesse primeiro tópico aqui, nós aprendemos que ao marido, Deus delegou a liderança, né, do lar e deve amar e o dever de amar a sua esposa com verdadeiro altruísmo, né? Altruísmo, atitude altruística, que traz a ideia de que você, né, deve cuidar de outra pessoa, certo? Então, tomemos o exemplo de Cristo, que enfrentou humilhação, enfrentou a dor, enfrentou até mesmo a morte, por causa da sua noiva, que é a igreja de Cristo. Amém? Então que Deus possa nos abençoar, que nós possamos sermos líderes dentro de nossos lares para prover o que é necessário, mas também, acima de tudo, para liderar com amor, né? Para que nós possamos fazer com que o nosso lar seja harmonioso. Tá bom? Bom, uma observação que eu gostaria de fazer aqui, né, ainda sobre o tópico 1, sobre o dever do marido de amar a sua esposa, né, eu gostaria de trazer aqui né, um destaque de que a palavra usada para amor aqui é a palavra grega ágape ou agapau, né? Que é interessante a gente notar. No texto, no grego, né? Na língua grega, havia outras alternativas de palavras para o amor, como por exemplo, eros, né? A palavra eros, que traz a ideia de paixão sexual, né? É o amor no sentido da paixão sexual. Tem a palavra filios ou filéu, né? E a palavra estorage, que traz a ideia de amor no sentido de afeição familiar, né? Amor entre irmãos, amor entre pais e filhos, né? Afeição familiar. Mas tem a palavra ágape, né? Que é justamente a palavra que Paulo usa aqui para expressar o amor com que o marido deve amar a sua esposa, né? E essa palavra ágape, né, que nós entendemos popularmente como o amor, aquele amor que Deus teve pela humanidade, né, é o amor que Paulo aplica aqui aos maridos para com a sua esposa, que é um amor desinteressado. Ou seja, é aquele amor que não tem interesse próprio, é aquele amor que se entrega, é aquele amor que enfrenta todas as adversidades para que aquela pessoa, aquela outra pessoa que vai ser amada, né, seja beneficiada. É um amor que visa o benefício do seu próprio ou de outro. Né? Então, nós maridos devemos amar as nossas esposas de uma maneira que não tenhamos interesse
próprio, tá bom? Eu achei muito interessante isso daqui antes da gente entrarmos no tópico 2. Bom, no tópico 2, nós temos aqui agora, então, já falamos da conduta do marido crente, agora nós precisamos falar da conduta da esposa, né, crente. Então, de acordo com a analogia paulina em relação ao matrimônio, a mulher casada, ela é comparada à Igreja de Cristo. Nesse ponto, veremos a conduta requerida da esposa cristã. No primeiro ponto aqui do segundo tópico, nós temos o conceito da submissão cristã, né? Já falamos um pouquinho sobre isso no primeiro tópico, agora só vamos reforçar, né? Aqui no caso das esposas, a submissão deve ser da mesma maneira como a igreja está sujeita a Cristo. Eu fui dar uma pesquisada, né, em alguns materiais aqui sobre a palavra grega sujeitar, né, de sujeição. E se nós olharmos para o texto aqui que nós lemos na leitura bíblica em classe, nós vamos ler versículo 21, o apóstolo Paulo escrevendo assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. E depois no versículo 22, ele entra na questão, né, do relacionamento marido e mulher. Ele fala assim: vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Então veja que tanto no versículo 1 quanto no versículo 2, Paulo usa no grego o mesmo verbo para sujeitar, né? E isso nos impede de interpretarmos de maneira diferente aqui a palavra sujeição no versículo 1 e no versículo 22. Deve ser interpretada da mesma maneira. Então, a mesma sujeição que Paulo pediu para que os irmãos tenham uns com os outros no temor de Deus é a mesma sujeição que a mulher deve ter para com o marido. E essa palavra sujeição, ela é interessante. Eu fui estudar um pouquinho o contexto histórico dessa palavra na língua grega. Essa palavra, ela traz a ideia de um soldado, por exemplo, de um exército que deve ser subordinado ao seu superior ou aos seus superiores, né? Então a ideia de sujeição aqui é subordinação, né? É temor, é respeito, é se subordinar, é se submeter. Mas como eu já disse que o marido, ele exerce uma liderança sobre a esposa, mas com amor, então nenhuma esposa deve temer se sujeitar ao seu marido se ele, né, exercer uma liderança com base no amor ágape, né? Porque se ele liderar com base no amor, jamais ele usará de abuso de autoridade sobre a sua mulher e assim jamais ele, né, a maltratará. Então, aqui a ideia da sujeição da esposa é a mesma ideia na mente de Paulo da sujeição. A esposa deve sujeição ao marido da mesma forma que a igreja deve sujeição a Cristo. No segundo ponto, nós temos a condição da mulher cristã, né? Olhando um pouquinho para o contexto histórico-cultural da época, né? As mulheres no mundo antigo, elas eram tratadas como inferiores, né? Elas eram tratadas como inferiores. Mas no Evangelho de Cristo, as mulheres elas alcançaram ou alçaram posição de dignidade igual aos homens. Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 3, aqui, versículo 28, né, que todos são iguais perante Deus, né, fazendo uma paráfrase aqui do texto de Paulo de Gálatas, né, ou seja, falando o texto, a parte que nos interessa do texto, né, com as minhas próprias palavras, o apóstolo Paulo quis dizer que todos, seja homem ou seja mulher, todos têm o mesmo valor perante Deus. Então, no Evangelho de Cristo, as mulheres elas alçaram posições de dignidade igual aos homens, né? Mas a mulher cristã ela desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão, né? Aquele texto, né, que costumamos mencionar
nas homilias, nos sermões para casamento, né, para cerimônias de casamento, onde fala, né, que Deus tirou, né, naquele evento em que Deus tomou Eva, formou Eva da costela de Adão, Deus fez cair um profundo sono sobre Adão e tomou de Adão uma das suas costelas e ali ele formou a Eva, né? Comentaristas dizem que a mulher ela não foi formada da cabeça do homem para não exercer autoridade sobre ele, assim como também ela não foi formada a partir dos pés do homem para que não seja pisada por ele, mas ela foi formada do seu lado, né? Ou seja, perto do coração, para ser amada por ele e para caminhar junto, lado a lado com ele, né? Então a mulher cristã ela desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. Se submeter ao marido não é ser escravizada pelo marido, né? A submissão aqui, como eu já disse, não traz a ideia de escravidão. O marido não pode tratar a sua esposa como escrava. A esposa, né, deve se submeter ao marido e o marido deve amar a sua esposa. E assim, certamente haverá uma unidade harmoniosa dentro do lar, né? Eu vejo que na prática, né, o relacionamento entre marido e mulher, nada impede, né, de a mulher ela ter voz dentro da sua casa. Isso deve acontecer, até porque, né, os conflitos devem sempre serem resolvidos na base do diálogo, né? Deve haver diálogo, as decisões podem ser tomadas mutuamente, né? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos comprar isso, vamos comprar aquilo, né? Como que vamos fazer? As decisões devem ser tomadas em mútuo consentimento, né? Mas a mulher precisa entender que realmente a Bíblia expõe, defende a ideia da liderança do marido sobre o seu lar. E eu penso comigo que a maioria das mulheres, elas se sentem seguras quando percebem uma posição, quando percebem que seus maridos assumem uma postura de liderança, né, frente à sua família, né? Dificilmente uma mulher ela se sentirá segura ao lado de um homem que não tenha condições de liderar a sua própria família, né? Então, as características tanto dos homens quanto das mulheres no relacionamento matrimonial devem ser sempre visando a união, a harmonia, o bem-estar de todos, tá bom? Bom, e no terceiro ponto, a reverência devida ao marido. Eu só gostaria de ler o finalzinho aqui que diz que a esposa participa das decisões em família, porém não procede como opositora nem desautoriza a autoridade de seu marido, né? A esposa ela deve reverenciar o seu marido. Quando olhamos para as escrituras sagradas, nós vemos essa postura, né, no mundo antigo, mas é uma cultura totalmente diferente da nossa, né? Mas havia né, um respeito, uma reverência muito grande das esposas para com os seus maridos, né? E isso de uma certa forma promovia uma harmonia entre os relacionamentos familiares naquele mundo, né? Então se serviu para eles, por que não serve para nós essa ideia de reverência, né? Essa ideia de respeito, né? A figura da liderança do marido dentro do lar. Então a esposa ela precisa aprender, a mulher crente, ela precisa aprender a honrar o seu marido, a reverenciá-lo. A coisa mais terrível que tem, né? Eu vou pegar só um exemplo aqui de uma desonra, né? A coisa mais terrível que tem, por exemplo, é quando, vamos supor, um irmão
ele exerce um papel de liderança perante a igreja, vamos dizer aqui, no caso, um pastor da igreja, né? Ele tomar uma decisão na igreja e a sua própria esposa, a mulher do pastor, né, revogar a sua decisão. Pior ainda, quando ela se levanta e confronta-o na sua decisão perante toda a igreja. Para mim, ali acabou-se a sua liderança, né? Ali fica inviável este pastor, né? Ele conduzir o rebanho com a devida liderança que Deus, né, lhe outorgou perante aquela comunidade. Então esse tipo de coisa não pode jamais acontecer, né? A esposa, ela precisa aprender a honrar o seu esposo, né? Bons líderes terão que ter boas esposas. Bons pastores terão que ter boas esposas, né? Porque uma mulher, ela pode, né, se ela não tiver uma conduta de uma cristã apropriada, ela pode colocar todo um ministério talentoso, um ministério de valor, colocar todo ele para baixo, né? Derrubá-lo, desmontá-lo, desmoroná-lo. Então, é muito importante que as irmãs, que as esposas cristãs, elas aprendam, né, com as escrituras sagradas, a honrarem seus esposos, né, a valorizarem a liderança dos seus esposos, né, a tratá-lo respeitosamente, principalmente perante os outros. Bom, estamos chegando no final de mais uma aula então, e agora nós vamos fazer aqui um breve comentário do tópico de número 3 da lição, né, que fala da conduta do crente como filho. Antes eu quero finalizar aqui o tópico 2, mais uma vez, né, destacando aquilo que nós aprendemos, a síntese desse tópico, né, a esposa, né, Deus delegou a tarefa de respeitar a autoridade do lar conferida ao seu marido. Amém? No terceiro tópico, a conduta do crente como filho, o primeiro ponto fala da responsabilidade dos pais, né? Pais e filhos também é um assunto muito importante que precisa ser tratado com muito, né, carinho e respeito no nosso contexto moderno, no nosso contexto de hoje, né? Então nós vamos ver aqui que o apóstolo Paulo também orientou os pais a criarem seus filhos na doutrina e na admoestação do Senhor, né? A palavra é importante a gente entender o que Paulo quis dizer com doutrina e admoestação aqui. O que é criar meu filho na doutrina e na admoestação do Senhor? A palavra doutrina, aqui usada por Paulo, né, ou também poderia ser traduzida por disciplina, vem do grego paideia, a palavra grega paideia, que significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas, né? O pai ou os pais precisam ensinar os seus filhos, né, a desenvolver de maneira saudável o caráter, né, o caráter dele, e ensiná-lo a obedecer às normas, né? Por isso que é importante, desde a mais tenra infância, né, nós já exercermos a nossa autoridade de pais, lógico, com todo amor e carinho, né? A nossa autoridade de pais na criação dos nossos filhos, porque eles precisam aprender desde pequeno que existem normas, e normas existem para serem, né, obedecidas. Já a palavra admoestação, do grego noutésia, quer dizer instrução ou advertência que faculta a distinção entre o mal e o bem, né? É outra questão que os pais devem desenvolver no filho, né? Os pais devem ensinar, instruir os seus filhos, né, e adverti-los
sobre caminhos que são corretos e caminhos que são incorretos. Estabelecer limites para os seus filhos, né? Você não pode permitir que os seus filhos façam de tudo, né? Ou tudo aquilo que eles desejam fazer, né? Não conhecendo regras, normas e disciplinas. Tem um ditado que circulava antigamente entre os rabinos judeus de Israel. Eles ensinavam que aquele que não ensina uma profissão para o seu filho está ensinando-o a ser ladrão, né? E por essa frase a gente compreende que havia uma disciplina rigorosa implantada pelos pais aos filhos judeus na antiguidade, né? Porque eles se preocupavam com o futuro de seus filhos, né? Com aquilo que os filhos seriam futuramente, né? Com essa ideia em mente, eles buscavam evitar uma desonra, uma vergonha quando, né, os seus filhos crescessem, porque certamente seria uma vergonha para os pais, né, terem seus filhos vivendo uma vida desregrada, uma vida sem uma conduta apropriada que pudesse honrar os seus pais, né? Então, é muito importante que nós, pais, nós ensinemos, nós demos educação para os nossos filhos, né? Sem querer terceirizar essa responsabilidade às escolas públicas, né? Ou particulares, ou a terceiros, né? Aos avós da criança, os nossos pais, né? Ou até mesmo as tias da igreja. Não. A responsabilidade de dar educação espiritual, educação cristã, educação moral, né, aos nossos filhos devem partir de nós. Nós, os pais, é que temos essa responsabilidade. Porque depois, quando ele crescer, né, sem conhecer limites, quem será envergonhado não serão, né, os seus professores da escola. Quem sofrerá, quem irá chorar, né, pelas suas ações, pelas suas práticas e suas consequências, não são as tias da escola dominical da criança, né, não são os professores da escola. Serão nós, os pais, que iremos chorar por não termos dado a educação suficiente para os nossos filhos, né, seguir um bom caminho. Então, cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência dos seus filhos, né? Imponha limites, ensine o seu filho a ser, né, a ser um homem de Deus, a ser uma criança de Deus, né? A ter temor do Senhor, a respeitar os pais, porque se as crianças aprenderem a respeitar os pais dentro de casa desde pequeno, certamente essa criança, né, tem grandes chances de também respeitar as outras autoridades, né, como as professoras nas escolas, como nós vemos crianças rebeldes hoje, né? Às vezes até mesmo na igreja, crianças que não sabem lidar com a correção. Às vezes a tia da igreja corrige a criança e a criança responde de maneira bastante grosseira, né? A tia da igreja, né? Ou qualquer outro adulto, ou seus professores na escola, né? Então, nós precisamos ensinar os nossos filhos a serem respeitosos e obedientes conosco mesmo, dentro de nossos lares, porque assim também eles aprenderão a respeitar as demais pessoas, né, quando elas estiverem crescendo e se relacionando com outras pessoas também. No segundo ponto, nós temos aqui a conduta requerida dos filhos, né? Nós falamos aqui dos pais, primeiramente da responsabilidade dos pais na educação dos filhos, e qual é a conduta requerida dos filhos. Eu vou ler aqui a última parte do texto da lição, onde fala que os filhos devem obedecer
e honrar os seus pais, né? Logo, obedecer significa cumprir o que é ordenado. Você dá uma ordem para o seu filho e ele precisa, né, obedecer. Logo, obedecer significa cumprir o que é ordenado. E honrar envolve amor, né? O filho que honra os seus pais, ele está demonstrando amor pelos seus pais, né? Respeito, amor, respeito e até mesmo sustento em caso de necessidade. É muito triste quando os pais que se doaram, né, que fizeram de tudo para prover as necessidades dos seus filhos, e quando esses filhos crescem, eles não respeitam, eles não honram, ou, né, viram as costas para os pais quando quando seus pais mais precisam, né? Então é preciso da parte dos filhos, principalmente você, se você é jovem, adolescente, se você está dentro da casa de seu pai, né? É preciso que você tenha uma conduta, né? Uma conduta apropriada perante os seus pais, de honra, de respeito, né? De amor, de carinho, de cuidado, cuidar dos seus pais. Portanto, a obediência é devida enquanto os filhos viverem sob a tutela dos pais. Enquanto o filho tiver debaixo do teto do seu pai, ele lhe deve obediência. Mas já sou de maior, né? E eu sou dono do meu nariz. Mas se você está debaixo do teto do seu pai, você precisa aprender a lhe obedecer, né? E a honra é um dever para a vida toda. É um dever para a vida toda. Tá? E no terceiro ponto, o mandamento com promessa, né? O apóstolo Paulo escreve para os filhos honrarem aos pais, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra, dizendo que esse mandamento é o mandamento com promessa, né? Então, os filhos precisam aprender a honrar os seus pais, né? Para o próprio bem da sua própria vida, né? Eu gostaria aqui de voltar um pouquinho naquela questão dos pais, né? Ensinar os seus filhos, educar os seus filhos de maneira adequada. E às vezes a gente, quando fala de educação, a gente pensa somente na educação secular, né? Preparando os nossos filhos para serem bons profissionais, para terem um curso acadêmico muito bom, né? Um currículo acadêmico bom, né? Para galgar posições elevadas no mercado de trabalho e coisas assim, né? Muitos pais se preocupam, se ele gosta de futebol, ele se preocupa em querer que o seu filho seja um bom jogador de futebol, né? Ou qualquer outra profissão. Então, muitas vezes nós nos preocupamos somente com as questões da vida secular, da vida material dos nossos filhos, quando na verdade eu entendo que os pais, eles precisam preocupar-se acima de tudo com a vida espiritual dos seus filhos. Antes de meu filho ser próspero na vida material, eu preciso querer, desejar, como pai cristão que eu sou, que ele seja próspero primeiramente na sua vida espiritual. E aí é onde muitas vezes nós falhamos como pais, né? Nós não permitimos os nossos filhos faltarem nas escolas, às vezes pagamos escolas particulares e caras para eles, né? E quando a gente vê eles fazendo corpo mole, a gente, né, se sente ofendido e vamos corrigir porque está pagando caro e está querendo o próprio bem dele. Mas quando chega o momento de levarmos os nossos filhos na escola dominical, né, nós fazemos pouco caso disso, achando que a vida espiritual do nosso filho, ela pode ser relegada para depois. Então, eu penso que isso é uma inversão de valores, né? Se eu quero realmente o bem para o meu filho, se eu amo o meu filho, eu vou fazer de tudo para que ele seja um homem segundo o coração de Deus, né? Bom, e assim poderíamos fazer muitos comentários aqui, é uma lição que trata da questão prática, né? Vivência, relacionamento, unidade nos laços familiares,
Então poderíamos falar de tudo, de muita coisa aqui, abordar muita coisa. Eu gostaria de fazer isso também, mas nós não temos muito tempo disponível para isso, né? Então eu gostaria já de partir para a conclusão desse terceiro tópico, fazendo assim então uma síntese desse terceiro tópico, dizendo que aos pais Deus delegou a responsabilidade de educar e aos filhos o dever de amar, o dever de obedecer e de honrá-los, né? A obediência você deve aos seus pais enquanto você estiver debaixo da tutela dele. A honra você deve aos seus pais por toda a sua vida, né? Por toda a sua vida. É inconcebível a ideia de alguém se dizer cristão e não ter respeito, né? Não ter amor, carinho, afeto pelos seus próprios pais. Isso, né, é inaceitável. Isso é uma desobediência às Escrituras sagradas, tá bom? Conclusão. No modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. O marido tem o dever de liderar e amar a sua esposa. A esposa deve submeter-se e respeitar a liderança do seu marido. E aos pais devem educar seus filhos segundo as Escrituras, e aos filhos o dever de obedecer e honrar os seus pais. Assim, o amor, o respeito mútuo, a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus planejou. Então, que nós possamos aplicar essa lição no nosso cotidiano para que nós tenhamos uma família saudável, para que também a igreja seja saudável, né? Eu gostaria então de desejar toda sorte de bênção sobre o seu lar, você que está me assistindo, sobre a sua família, sobre a sua casa, que Deus possa, né, habitar dentro deste teu lar, né, para que a sua família seja abençoada e próspera em todas as coisas. Bom, então assim eu termino a lição de hoje. Gostaria de pedir mais uma vez que você me ajudasse a compartilhar a palavra de Deus, né? Compartilhe aí este vídeo, esta aula, com seus amigos e parentes, né? Divulgando assim a palavra de Deus, né? Se puder compartilhar, compartilhe aí nas suas redes sociais, me ajude na divulgação deste projeto. Graças a Deus já estamos com um número bom de pessoas, né, que estão se inscrevendo no canal, demonstrando assim interesse pelo aprendizado da palavra de Deus. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo e até a próxima.